Eu sempre achei que o João era o homem da minha vida. A gente se conheceu na faculdade, ele me fez rir como ninguém, me entendia como ninguém. Parecia que tudo que eu dizia ele entendia, parecia que a gente se completava. Morávamos juntos desde os 23 anos, dividíamos tudo, sonhos, contas, viagens. Até o cachorro que adotamos juntos. Eu achava que nada poderia separar a gente, até que começaram a aparecer sinais que eu tentei ignorar. As mensagens no celular dele que ele fechava de repente quando eu chegava, as saídas que ele dizia serem do trabalho, mas sempre com hora marcada para voltar depois de eu dormir, as mudanças no jeito de falar comigo, o jeito de evitar olhar nos meus olhos quando eu perguntava de detalhes da rotina dele. Eu tentei me convencer de que era paranoia minha, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Uma noite eu não aguentei e pedi para ele me mostrar o celular dele. Ele hesitou. Me disse que confiava em mim e que não tinha nada a esconder, mas dentro dele havia aquele silêncio pesado que dizia tudo. E foi ali que eu descobri mensagens com outra mulher, trocando fotos, apelidos carinhosos, planos de encontros que eu nunca poderia imaginar. Eu fiquei congelada. Meu coração parecia que ia parar. Eu queria gritar, chorar, desaparecer, tudo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo meu corpo não se movia. Ele tentou explicar. Disse que era um momento de fraqueza. Disse que me amava e que nunca quis me machucar. Mas a dor era tão grande que nenhuma palavra dele poderia consertar. Passei noites em claro chorando, tentando entender onde eu tinha falhado, pensando se tinha sido eu que deixei de ser interessante. Se tinha sido minha culpa por trabalhar tanto, por não ser suficiente. Eu me senti sozinha, traída. E por um instante pensei que tudo que a gente construiu tivesse sido uma mentira. E foi nesse momento que eu percebi que a traição não era só dele. Era da vida inteira que eu acreditava, das promessas que fizemos, da confiança que depositei nele. E ao mesmo tempo que eu sentia raiva, também sentia amor, porque apesar de tudo, eu ainda amava aquele homem que tinha me destruído por dentro. E foi assim que comecei a perceber que precisava decidir se ia me perder no ódio ou tentar reconstruir minha vida. E foi aí que começaram os dias de reflexão, terapia, conversas com amigas que me acolhiam e me faziam enxergar que eu não precisava aceitar aquilo, que eu merecia mais, que minha felicidade não podia depender de quem tinha me traído. E então eu comecei a me reinventar, aos poucos, um passo de cada vez, voltando a fazer coisas que amava, como escrever, sair com minhas amigas, investir na minha carreira, reaprendendo a confiar em mim mesma antes de confiar em alguém. Mas mesmo nesse processo de reconstrução, lembranças dele apareciam de repente, nos cheiros, nas músicas, nas fotos antigas, e era como se cada memória me puxasse para trás, e eu tinha que lutar contra mim mesma para não voltar a sentir dor. E no meio desse turbilhão, algo inesperado aconteceu, uma oportunidade de trabalho em outra cidade, longe de tudo que me lembrava dele, e eu aceitei, mesmo com medo. E foi a primeira vez em muito tempo que senti esperança de novo, a possibilidade de recomeçar, de me descobrir sem a sombra de uma traição pairando sobre mim. Eu comecei a fazer novos amigos, conhecer pessoas novas, viver experiências que eu tinha deixado de lado, e percebi que apesar de todo o sofrimento, eu estava me tornando mais forte, mais resiliente, e foi assim que aprendi que a traição não precisa ser o fim da nossa história, mas sim um ponto de virada. E eu ainda sentia dor, ainda sentia saudade, mas também sentia orgulho de mim mesma, e comecei a escrever minha própria história de novo, com escolhas minhas, com liberdade minha, e cada dia que passava, a dor diminuía, substituída por autoconfiança. E embora eu soubesse que aquela parte da minha vida jamais seria esquecida, eu finalmente entendia que a redenção não vem de quem nos feriu, mas de quem escolhe levantar e continuar vivendo. E foi assim que eu aprendi a me amar mais do que jamais pensei que poderia, e a reconhecer que minha felicidade não podia depender de outra pessoa, e que mesmo quando alguém nos destrói, ainda podemos reconstruir cada pedaço de nós mesmas, e que cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada medo enfrentado fazia parte da construção de alguém mais forte, alguém que poderia olhar no espelho e se sentir inteira novamente. E foi nesse processo que percebi que a traição dele, por mais dolorosa que tenha sido, me deu uma chance de me reencontrar e de descobrir que eu podia ser feliz sozinha, que eu podia confiar em mim mesma, e que o amor mais importante de todos começa dentro da gente. E é essa descoberta que me mantém seguindo, mesmo quando os fantasmas do passado tentam me assombrar, porque agora eu sei que posso sobreviver a qualquer dor.